Você sabia que o Titanic custou mais caro do que o real navio Titanic? O filme, lançado em 1997, foi um dos mais caros da história do cinema, tendo um orçamento de 200 milhões de dólares, enquanto o navio, construído em 1912, custou cerca de 150 milhões de dólares em valores corrigidos. Mas por que o filme foi tão caro e o que ele tem de tão especial? Hoje você vai descobrir informações ocultas desse filme e até mesmo algumas outras coisas que vão te deixar surpreso. Está preparado? Titanic foi um sucesso estrondoso na história do cinema, sendo um dos filmes mais bem-sucedidos e aclamados pela crítica e pelo público. Para você ter uma ideia, o filme recebeu 14 indicações ao Oscar e conseguiu vencer 11, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhores efeitos especiais. Além disso, o filme teve um enorme impacto cultural, gerando inúmeras referências, paródias, homenagens e inspirações em outras obras. Mas como foi feito esse filme tão grandioso e memorável? Quais foram os desafios, as curiosidades e os segredos por trás das câmeras? Não se preocupe, que vou te contar tudinho agora mesmo. Primeiro, sabemos que um dos aspectos mais impressionantes do filme é a recriação dos cenários e dos efeitos visuais que retratam o navio e o seu naufrágio. O filme utilizou uma combinação de cenários construídos em tamanho real, modelos em escala reduzida, imagens geradas por computador e imagens reais dos destroços do navio. Para construir os cenários do filme, James Cameron contratou uma equipe de mais de 1000 pessoas que trabalharam duramente meses na cidade de Rosarito, no México. Lá eles construíram uma réplica gigante do Titanic com cerca de 230 metros de comprimento e 24 metros de altura, que podia ser movida por um sistema hidráulico para simular o movimento do navio no mar. Eles também construíram vários cenários internos do navio, como salões, os corredores, as cabines, a sala das máquinas e a ponte de comando. Esses cenários foram decorados com móveis, objetos e detalhes fiéis ao original. Para criar os efeitos visuais do filme, James Cameron contou com a ajuda de várias empresas especializadas. Essas empresas utilizaram técnicas avançadas de computação gráfica para criar imagens realistas do navio navegando pelo oceano, se chocando contra o iceberg, se partindo no meio e afundando nas águas geladas. Eles também utilizaram imagens digitais para inserir ou remover elementos nas cenas filmadas com os atores ou cenários reais. Além disso, James Cameron utilizou modelos em escala reduzida para filmar algumas cenas do naufrágio. Ele construiu modelos com diferentes tamanhos e níveis de detalhes para representar o navio em diferentes momentos da tragédia. Apesar de toda a preparação e cuidados envolvidos na produção do filme Titanic, nem tudo saiu como planejado. O filme teve vários erros de gravação que foram causados por falhas técnicas humanas ou naturais. Alguns desses erros foram corrigidos na edição, outros foram mantidos no filme e outros foram excluídos da versão final. Um dos erros mais famosos do filme é a cena em que Jack grita "Eu sou o rei do mundo" na parte de trás do navio. Essa frase não estava no roteiro original, mas foi improvisada por Leonardo DiCaprio no momento da gravação. James Cameron gostou tanto da frase que decidiu mantê-la no filme, se tornando uma das mais icônicas da história do cinema. Um outro erro famoso é a cena em que Rose tenta pular da parte traseira do navio. Nessa cena, Jack tenta convencê-la a não pular, dizendo que a água está muito fria. No entanto, ele erra o nome do lago onde ele diz que já nadou, chamando de Lake Sora, em vez de Lake Winnebago. Lake Sora é um lago artificial que foi criado em 1917, 5 anos depois do naufrágio do Titanic. Um outro erro curioso é que após colidir com o iceberg, o Titanic começa a ser desligado. No entanto, assim que o navio bate, ele fica completamente imóvel. Mas onde o iceberg foi parar durante o naufrágio? Em diversas cenas, vemos o Titanic do alto, cercado apenas pelo mar, sem avistar nenhum iceberg nas proximidades. Pelo menos ao fundo, considerando que o céu estava claro, era de se esperar que o iceberg fosse visível. Além desses erros, o filme teve vários outros, como objetos que aparecem ou desaparecem nas cenas, relógios que marcaram horas diferentes nas mesmas cenas, pessoas que mudaram de lugar ou de roupa nas mesmas cenas, erros de continuidade ou de sincronia entre falas, entre outros. O filme também teve algumas cenas em que os atores improvisaram ou tiveram desafios durante as filmagens. Por exemplo, a cena em que Jack desenha Rose sem roupa foi feita pelo próprio James Cameron,
que é um artista talentoso. Ele desenhou Kate Winslet usando apenas um roupão e um colar, enquanto Leonardo DiCaprio fingia desenhá-la. O filme também revelou alguns momentos interessantes durante a produção. Na cena em que o navio se parte ao meio foi feita apenas uma vez, pois seria muito caro e complicado repeti-la. Por isso, os atores e os técnicos tinham apenas uma chance de acertar tudo. A cena em que o navio afunda foi feita com os atores sendo jogados na água gelada por horas seguidas, causando desconforto e até hipotermia em alguns casos. Um desses casos foi que Kate Winslet sofreu uma hipotermia forte. A vida da atriz já foi bastante desafiadora durante a produção do filme, e o fato de passar longas horas gravando cenas na água sem utilizar roupas de borracha acabou causando uma hipotermia nela. Essa condição quase a fez desistir do projeto. Também sabemos que os atores que interpretaram os principais secundários da história foram incríveis. Os protagonistas do filme, Jack e Rose, foram interpretados por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Kate tinha 21 anos na época das filmagens e já tinha sido indicada ao Oscar por Razão e Sensibilidade em 95. Ela se interessou pelo papel de Rose depois de ler o roteiro e enviou uma rosa ao diretor Cameron com um bilhete dizendo "Eu sou a Rose", e também chegou a ligar várias vezes para Cameron até ele aceitar fazer um teste com ela. Além disso, você sabia que DiCaprio e Kate fizeram 2 filmes juntos como um casal? Pois é, o outro filme foi Apenas um Sonho, de 2008. Em ambos os filmes, tanto no Titanic quanto Foi Apenas um Sonho, se passaram em épocas diferentes do século XX e mostram os conflitos e as paixões de seus personagens. DiCaprio também enfrentou condições extremas de frio e quase morreu congelado em 2 filmes, o próprio Titanic e em O Regresso, em 2015. Em Titanic, ele ficou submerso em uma água gelada por vários minutos. Já no filme O Regresso, ele dormiu dentro de um cavalo morto para se aquecer. James Cameron dirigiu um documentário em 2003 relacionado ao Titanic, chamado Fantasmas do Abismo, que mostrava imagens dos destroços do navio capturado por ele e por Bill Paxton em 2001. O filme Titanic também gerou vários mitos e verdades relacionados à história do navio e de personagens. Alguns desses mitos foram criados pelo próprio filme, outros foram baseados em fatos reais. Começando pela cena de que Jack poderia ter sobrevivido se ele tivesse subido na porta junto com Rose. Essa cena gerou muita polêmica e discussão entre os fãs do filme, que questionaram se a porta era grande ou resistente o suficiente para suportar o peso dos 2 personagens. Alguns fãs até fizeram experimentos para tentar provar que Jack poderia ter se salvado. No entanto, James Cameron afirmou que essa cena foi feita propositalmente para mostrar o sacrifício de Jack por Rose e que não havia espaço ou flutuação suficientes para os 2 na porta. Outro mito famoso do filme é de que Rose existiu na vida real. Muitas pessoas acreditam que Rose era uma personagem baseada em uma sobrevivente real do Titanic, chamada Beatrice Road. Beatrice Road era uma artista que nasceu em 1893 e que morreu em 1998 aos 105 anos. O colar de diamante existiu na vida real? Bom, muitas pessoas admitiram que o colar de diamante era uma joia real que pertenceu a alguém que viajou no Titanic e que foi perdido no fundo do mar. Em sua resposta, James Cameron afirmou que o colar de diamante era uma joia fictícia que ele criou para ser um símbolo do amor de Jack e Rose e da opressão da sociedade sobre eles. Ele disse que se inspirou no colar Hope, mas que mudou o formato e o nome da pedra para evitar confusões. Um outro mito do filme é de que o Capitão Smith morreu afogado na ponte de comando. Essa cena mostra o Capitão Smith permanecendo na ponte de comando até o último momento, sendo engolido pela água quando o navio afunda. A cena foi baseada em um relato de um sobrevivente chamado Charles, que era o segundo oficial do Titanic. Ele disse que viu o Capitão Smith na ponte de comando pouco antes do naufrágio e que presumiu que ele morreu ali. Outro mito famoso do filme é que a banda continuou tocando até o fim. Essa cena mostra os músicos do Titanic tocando músicas clássicas e populares para acalmar os passageiros durante o naufrágio. A cena termina com eles tocando a música Mais Perto, Meu Deus de Ti, considerada um hino melancólico. Essa cena foi baseada em relatos de sobreviventes que disseram ter ouvido a banda tocar até o fim. E será que você consegue outras curiosidades sobre o Titanic que não foi listado nesse vídeo? Bom, obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?